Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre finanças corporativas? Hoje então a tendência é que a gente dê sequência nos vídeos que a gente já tem falado sobre análise de investimento. Do que a gente já tem visto, pessoal, a gente entendeu ou compreendeu que uma empresa, por exemplo, quando ela está fazendo a aquisição de maquinário ou ela tem a intenção de comprar qualquer tipo de ativo com o intuito de expansão das suas atividades, então ela normalmente, se ela tem a intenção de planejar com antecedência, ela tem que fazer uma análise sobre esses investimentos. Então, as características, os conceitos, tudo o que a gente já viu até agora sobre finanças corporativas em análise de investimento, eu vou deixar um link aqui nesse vídeo. Se vocês perderam esse vídeo, deem uma acessada lá para a gente, pelo menos vocês acompanharem os conceitos que a gente vai aplicar daqui para frente, ok? Dando sequência, pessoal, na aula de hoje, a gente precisa falar sobre o que vocês já devem ter ouvido, mas a influência que o dinheiro possui ao longo do tempo. Existe o que vocês conseguiam imaginar, por exemplo, na época de criança de vocês, se vocês tivessem R$ 2 ou, sei lá, R$ 5 na mão, vocês conseguem comprar a mesma coisa que vocês compram hoje? Se a resposta para vocês for não, eu não consigo comprar a mesma coisa, então a gente tem que entender o porquê que isso acontece. Normalmente, pessoal, a gente tem que associar que o dinheiro, ao longo do tempo, ele perde o que a gente chama de poder de compra. Eu não consigo comprar a mesma coisa que eu compraria há 10 anos atrás. Então, nesse caso, existe a influência de alguma coisa que a gente tem que saber o que é. No nosso caso mais comum, esses exemplos que eu estou dando para vocês, o mais comum entre eles é a influência da inflação sobre o teu dinheiro. Então, a tendência é que o teu dinheiro, ele perca, ele tenha a perda do poder de compra, porque ele não consegue realizar as mesmas compras pelo mesmo valor. Então, você tem que desconsiderar. Ou na verdade, você tem que considerar que o teu salário hoje, por exemplo, ele não vai comprar as mesmas coisas daqui a algum tempo. Então, ele precisa ter a correção do salário. Isso, provavelmente, vocês já devem ter visto em outras disciplinas, mas se vocês quiserem algum vídeo que eu fale mais sobre isso, coloquem aqui nos comentários que a gente volta a retornar sobre a influência ou a correção do dinheiro ao longo do tempo. Para a aula de hoje, a gente tem que mencionar o seguinte ponto. Se o teu dinheiro, então, ao longo do tempo, ele perde valor, uma empresa, quando vai fazer um investimento na compra de algum maquinário ou algum tipo de ativo, ela tem que financiar isso de alguma maneira. Como a gente já viu, ou vocês já devem ter visto comigo na disciplina de capital de giro, eu menciono para vocês que dentro de um balanço patrimonial de uma empresa, vocês vão ter entre passivos e patrimônio líquido, vocês vão ter nessa parte da direita do nosso balanço, vocês vão ter o que a gente chama de fontes de financiamento para compra de ativos. Então, nesse caso, digamos, nesse exemplo aqui de uma empresa, ela provavelmente vai ter que retornar algum valor sobre esse empréstimo que ela fez no passivo não circulante. Então, o banco, por exemplo, quando você acessa o banco e pede um empréstimo, você é obrigado a retornar um dinheiro para o banco. Então, é a forma como o banco você remunera a operação de empréstimo com base nos juros. Então, de alguma maneira, esse dinheiro que entrou para financiar suas operações não é teu. Então, basicamente, você tem que devolver às partes interessadas esse valor. O que você faz com isso é que você alavanca as suas operações com um dinheiro que não é seu para você conseguir ter um retorno maior do que você teria se você não tivesse esse empréstimo. Deu para entender aqui, pessoal? Então, dessa maneira, quando você retorna esse percentual para o banco, você então está pagando pela essa operação ou por essa oportunidade de crescer no teu negócio. Então, a gente tem que entender que o dinheiro ele é remunerado a uma taxa de juros, o que a gente vai chamar de custo de oportunidade ou custo de capital. Vocês vão ver esses dois nomes, por exemplo, na literatura. No caso de hoje, a gente vai considerar o termo custo de capital, porque então
todo o dinheiro investido na compra de ativos com a intenção de expansão das tuas operações, seja ele de capital próprio ou capital de terceiros, eles precisam ser remunerados. Eu remunero, então, as instituições financeiras, por exemplo, com juros, e o patrimônio líquido, o capital dos sócios, que também precisa ser remunerado, eu remunero com o lucro do negócio. Então, nesse caso, pessoal, se eu vou precisar remunerar o dinheiro de um investimento, então, nesse caso, toda a expectativa que eu vou ter de aumento de receita ao longo do tempo, o meu fluxo de caixa ele precisa ser descontado, porque o dinheiro, ao longo do tempo, perde valor. Então, nesse caso, toda a expectativa futura que eu tinha, eu preciso trazer ao que a gente vai chamar de valor presente. Se vocês também já viram comigo a disciplina de administração financeira, então provavelmente vocês já devem saber do termo valor presente. Então, tudo que a gente tem uma expectativa futura, a gente traz a valor presente. Então, o custo de capital é uma das formas de remunerar essas operações futuras. Então, nesse caso, por exemplo, todo o custo de financiamento que eu tive para essas operações, seja de capital próprio ou de terceiro, precisam ser remunerados. Por exemplo, pessoal, se eu tenho essa expectativa futura para minha empresa, onde eu faço um investimento de R$30 mil na compra de um bem, ao longo do tempo, então, se eu tenho uma expectativa de receber 10 mil ao longo do tempo, se eu não faço nenhum tipo de desconto nesse meu fluxo de caixa de entrada, eu vou ter então que até o terceiro período, ou até o terceiro ano, eu vou ter o meu payback. Lembram disso, pessoal? O meu payback, então, vai acontecer no terceiro ano. Só que o problema é que, se a gente levar em consideração que, por exemplo, a inflação pode ser um custo de capital, que seria essa expectativa que eu vou ter de influência nas minhas entradas, então, de alguma maneira, eu sei que eu vou acumular, lembra lá, juros compostos, então eu vou acumular juros, ou que seria, na verdade, a inflação nesse período. Então, a forma como eu vou corrigir isso, então, esse 10 mil reais não vai ser 10 mil reais. Eu não vou receber 10 mil reais no final do primeiro ano. Eu provavelmente, se eu tiver uma inflação de 4,5%, então eu vou ter... exatamente. Eu vou ter o valor de R$ 9.569,38. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, pessoal, então nesse caso, eu vou ter que levar em consideração essa influência ao longo do tempo e ver qual que vai ser o impacto, então, no meu fluxo de caixa. Por exemplo, essa aqui é o sem desconto, levando em consideração essa nova entrada já fazendo o desconto das minhas operações, perceba que, então, o meu payback não acontece mais no terceiro período. Então, eu já passo para o quarto ano para ter o meu payback. Na verdade, entre o terceiro e o quarto ano. Então, essa é a influência que o dinheiro tem ao longo do tempo e é essa análise que a gente precisa fazer quando a gente vai trazer as nossas operações a valor presente na hora de tomar uma decisão hoje. Então, percebam que a influência acontece. Que se antes eu teria, até o final do quinto período, eu teria um saldo final até próximo a 20 mil, no final do quinto período eu teria um saldo final muito próximo de 15 mil. Então eu perco o dinheiro, eu perco o valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, percebam aqui, pessoal, um exemplo que eu vou colocar para vocês sobre custo de capital. Então, digamos que eu tenho uma sorveteria, a minha empresa é uma sorveteria que ela tem o intuito de aumentar a sua produção com a compra de uma nova máquina. Essa máquina, então, ela vai me trazer uma expectativa de receita futura. Então, imaginando que até o quinto ano, com a compra dessa máquina, eu tenha entradas de até, digamos, 10% ao ano, então eu tenho uma expectativa de ganhar 10% a cada ano com essa máquina. Então, se eu que tenho a intenção de comprar essa máquina, eu vou buscar um empréstimo, por exemplo,
essa empresa ela tem a intenção de buscar um empréstimo no valor de R$ 10.000, que é o valor da máquina. Então, nesse caso, o banco vai cobrar uma taxa de juros de 20% ao ano para realizar essa operação em 5 anos. Então, mesma coisa. Se, nesse caso, eu vou ter que remunerar a minha operação essa minha operação com 10% ao ano, eu tenho que devolver, eu já sei que esse dinheiro não é meu. Nesse caso, então, se o meu custo de capital então for de 20% ao ano, que é a taxa cobrada pelo banco. Então, 20% a cada um dos períodos, eu vou ter então juros acumulados de período a período. Descontando, então, eu vou ter que, ao invés de ganhar 1.500, eu vou ganhar 1.250. Ao invés de ganhar 1.650, eu vou ganhar 1.145. Então, eu descontei o valor pelo custo de capital período a período, que nesse caso, então, é o que de fato eu vou ganhar já remunerando a instituição financeira, certo? Então, percebam aqui, se de fato a empresa ela tem a intenção de ganhar isso aqui ao longo do tempo, então provavelmente ela vai ter que compensar justamente esse custo de capital, ou então ela vai ter que ganhar 1.800 ao invés do 1.500 para ter o valor líquido de 1.500 que ela tinha intenção anteriormente. Deu para entender aqui, pessoal? Então a gente faz a correção nessas operações dessa maneira, certo? Então essa é a influência que o custo de capital tem sobre as nossas expectativas futuras. Nesse caso, então, pessoal, na técnica de payback descontado, o que a gente faz é da mesma maneira que a gente faz o nosso payback, a gente vai descontar as nossas entradas a um custo de capital. Então, nesse caso, é isso que a gente precisa aprender para a nossa aula de hoje. A influência ou a incidência do custo de capital no nosso fluxo de caixa. Fazendo dessa maneira, pessoal, percebam que eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu utilizei para payback simples e vejam a diferença no nosso fluxo de caixa. A forma como a gente vai fazer a correção desses valores, pessoal, vai acontecer da seguinte maneira. Deixa eu pegar uma fórmula aqui para vocês. Aqui. Então, a forma como a gente vai fazer deixa eu só cortar a parte necessária aqui. Aí, agora sim. Pronto. Então, melhor ainda, deixa eu fazer essa parte aqui. Aí. Pronto. Então, pessoal, a forma como a gente corrige o valor do dinheiro ao longo do tempo é que a gente vai pegar, então, as entradas do fluxo de caixa e dividir por 1 mais o custo de capital elevado ao tempo. Então, aqui, se eu tinha a expectativa de ganhar R$600 ao longo do tempo, eu tenho que corrigir esses valores período a período. Se o meu custo de capital, então, era de 5% ao ano, eu sei que, então, utilizando a mesma fórmula aqui que eu estou falando para vocês de correção de fluxo de caixa pelo custo de capital, então, eu vou ter a correção desse valor em 571,43, 544,22 e aí vai. Então, esse valor de 600 perde valor ao longo do tempo. Então, nesse caso, o meu saldo final vai ter que ocorrer dessa seguinte maneira. Então, nesse caso, até o final do 5º ano, eu não tenho o retorno do meu investimento, certo? O que, ao contrário, até o final do 5º ano, se fossem 5 períodos consecutivos ganhando R$600, eu teria o valor inicial de R$3.000, que nesse caso não acontece, certo? Então, retornando ao exemplo que a gente viu no vídeo passado, pessoal, sobre payback simples, a empresa, então, era uma empresa de quentinha, ela tinha a intenção de comprar um carro, comprando o carro, nesse caso, pegando um empréstimo com uma taxa de juros de 20% ao ano, a gente vai ter que transformar, então, essa taxa em uma taxa equivalente. Se vocês também foram meus alunos em administração financeira, ou se vocês viram os vídeos de juros compostos, a equivalência da taxa a gente faz da seguinte maneira. Então, 20%
Se eu quiser tratar essa taxa anual em uma taxa mensal, eu vou ter que então fazer dessa forma. Eu vou 1 mais a taxa elevado ao período que eu quero saber, que é de 1 mês, dentro dos 12 meses já acumulados nessa taxa de 20%. Retira-se 1, então acha a taxa de 1,53% ao mês. Então, nesse caso, pessoal, tratando então da mesma maneira que eu tenho feito até agora, a minha estimativa de entrada que eu tinha período a período até o 10º mês, levando em consideração os valores dos carros e as expectativas de aumento das vendas para cada um deles, o retorno que eu teria, então, nesse caso, vejam aqui no exemplo de payback simples, que seria entre 7 meses e alguns dias, percebam a diferença. Então, eu vou ter 7 meses e 18 dias, 7 meses e 25 e 8 meses e 33 dias. Então, o meu dinheiro, ao longo do tempo, se desvalorizou o suficiente para aumentar a minha expectativa de payback. O cálculo de payback, pessoal, como a gente já fez no vídeo anterior de payback simples, ele permanece o mesmo. A única coisa que vai influenciar, no caso, é que eu descontei as entradas a valor presente e tratei, então, essas entradas já sendo descontadas. Então, nesse caso, o payback descontado melhor vai ser o primeiro, só que ao invés de receber em 7 meses e 5 dias, eu vou receber, então, ou vou ter o retorno desse investimento em 7 meses e 18 dias. E as influências vão só piorando para cada um deles. Deu para entender aqui, pessoal? O cálculo que eu faço, se vocês tiverem dúvidas, se vocês não viram no vídeo anterior, o cálculo que eu faço para payback é o mesmo. Eu vou analisar aqui, por exemplo, que eu completei 7 meses negativos, o meu saldo final não é positivo. Quando eu tiver o meu saldo positivo, então eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar a diferença, na verdade eu vou dividir quanto que falta para eu começar a zerar o meu investimento, eu vou dividir pela próxima entrada positiva e eu vou ter então um percentual que eu vou ter entre esses períodos para compensar esse negativo de 3.533. Se eu multiplicar, então, pelo período que seria a diferença entre eles, já que eu estou falando que a diferença foi de 1 mês, então se eu multiplicar por 30 dias, eu vou achar então qual foi a fração dos dias de 1 mês para ter o retorno. Então, se as entradas fossem proporcionais, eu provavelmente teria meu retorno em 18 dias. E eu faço isso com os mesmos, nos mesmos exemplos e eu percebo então qual que vai ser o retorno. Aqui, na verdade, aqui não vai ser 33 dias, desculpa, deixa eu fazer uma correção. Aqui a correção vai acontecer assim, dessa maneira. Então, são 8 meses e 3 dias. Agora está correto. Então, vai acontecer, na verdade, eu empurrei para 8 meses e 3 dias. 33, convenhamos. Então, para finalizar, pessoal, percebam a diferença que a gente tem nos principais pontos de payback descontado. Payback descontado, então, ele vem para corrigir uma falha que o payback simples tem. Justamente, ele vai começar a fazer a consideração do valor do dinheiro no tempo. Nesse caso, o payback continua mostrando qual vai ser o ponto de equilíbrio desse projeto em uma análise temporal. Eu vou aceitar um projeto a partir do momento onde ele seja um prazo dentro do que foi estipulado pela administração. Normalmente, quanto menor, melhor. Os pontos fortes justamente está envolvido nessa consideração do valor do dinheiro no tempo com base no custo de capital. E o principal ponto fraco é que justamente ele ignora o fluxo de caixa a partir do período de payback. Então, nesse caso, é como se, para mim, esse carro não tivesse mais nenhum interesse a partir do 7º mês. Isso que é uma falha também, porque o investimento ele segue e a tendência é que ele se perpetue até uma tomada de decisão futura. Certo, pessoal? Então é isso. Com relação a custo de capital e payback descontado, alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, coloque aqui nos comentários o que vocês tiverem de dúvida e assim que eu tiver um tempo eu menciono eu
respondo vocês e a gente dá sequência nesses conteúdos. Beleza, pessoal? Então é isso. Fico por aqui, aguardo vocês nos próximos vídeos de finanças corporativas. Um abraço!